live hoje é uma live muito incrível. Inclusive, eu sei que é uma live que eu vou aprender a peça. Eu estou aqui hoje nessa live com uma convidada maravilhosa. A Dai já chegou aí, já vou chamar ela. Com uma convidada maravilhosa que vai falar sobre óleos essenciais. Eu estou aqui como você, espectadora, aprendiz no processo do trabalho do uso dos óleos essenciais. Na mentalidade, na desinflamação, em tudo isso que a gente fala por aqui. Então deixa eu chamar a Dai. A Duda tá aqui. Pensa numa mulher que não parou hoje. Gente, eu não sei. Deve ter alguma explicação astrológica, porque realmente o dia hoje foi desde a hora que eu acordei. Produção de conteúdo, ideia nova, produção de conteúdo novo. Fui no dentista, passei no shopping, encontrei com o seguidor na rua, voltei pra casa, mais produção de conteúdo e tamo aí de novo. Com outra roupa, né? Outro make, outro cabelo, pra dar um ar assim de que tá diferente. Mas o dia é o mesmo, tá? É o mesmo dia. Deixa eu chamar aqui. Não falei sobre o que é direito à live, né? Então a live é sobre óleos essenciais. Pra quem não conhece, a Dai tá entrando aí. Pra quem não conhece, aí chegou a Dai. Olá! A cor é a cor da minha paleta, é a cor que combina comigo, esse roxo. Maravilhoso, né? Sua Adorei. cara. Oi, Dai, quanto tempo? Acho que a última vez que a gente fez live eu tava grávida. Eu acho que foi mesmo. Não foi? Faz um tempo. Era atrasada. Eu tô quase para engravidar e a gente não fez live ainda. Não foi? Você tá grávida? Não, ainda não. Falei, eu tô quase para engravidar. Ah, tá. E aí tanta coisa aconteceu, né? E aí esses dias, sabe? Lá na comunidade Saúde Conectada, eu disponibilizei um curso que é o Rotinas Diárias. E a Dai, ela dá uma aula para esse curso de óleos essenciais. Eu entrei em contato com ela e falei, Dai, você se importa de eu colocar a sua aula de óleos essenciais na comunidade? Ela, não, claro que não. Aí eu subi a aula de óleos essenciais para a comunidade, porque de todas as pessoas que eu conheço, enfim, que fala sobre óleos essenciais, é uma das mais estudam, daqui mais está à frente, ou para não falar a mais, né? Na minha opinião, de quem acompanha, que eu vejo, que sempre está estudando, está sempre se renovando, né? Se interessando, inclusive, por trabalhos novos para falar sobre óleos essenciais e está aí crescendo cada vez mais. Pri, eu acho, não sei se é seu som, será que eu acho que eu ouvi cortando bastante? E agora? Aqui tá no... Aí, ó, seu áudio tá falhando. Eu senti também travando. Você não tá de fone, né? Posso? Não sei. Agora acho que melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá. E aí, como eu estava falando, a Dai, para mim, é uma das que mais sabem, né, sobre o assunto, sobre o babado de óleos essenciais. Eu falei, Dai, vamos conversar um pouco sobre mentalidade, sobre desinflamação e óleos essenciais, porque realmente eles auxiliam demais no processo. Dai, se tiver ruim ainda o áudio, você me avisa. Melhorou, né? Tá ótimo agora. Então era só troquei. E aí, gente, eu tô aqui como espectadora. Eu chamei a Dai hoje para conversar um pouco sobre inflamação, mas na verdade eu vou aprender mais do que vou ensinar. Então, assim, antes de mais nada, para quem não sabe, né, nada de inflamação, e eu vejo muito isso acontecer aqui, Dai. Às vezes eu estou falando de inflamação ou de intestino que tem conexão com a inflamação, ou de fígado que tem conexão com a inflamação, e as pessoas acham que essa palavrinha, inflamação, é uma coisa ruim. E na verdade não é. O nosso corpo, ele precisa inflamar num determinado grau para ele se proteger das adversidades. Então, num determinado grau, essa inflamação, ela é importante para a nossa proteção, ela é protetora. O grande problema é que o estilo de vida ruim, e aí entra o quê? O estresse em excesso, o sono não reparador, a alimentação ruim, né? Todas essas alterações de mentalidade, medo, preocupação excessiva, tudo isso afeta esse nosso sistema imunológico
que é o sistema que regula a inflamação. E aí, da noite para o dia, a gente começa a inflamar ininterruptamente de forma crônica, né? A inflamação que eu falo aqui não é aquela inflamação de um corte, onde você corta, inflama e depois cria uma casquinha e melhora. Não, é aquela inflamação silenciosa, que ao longo do tempo os órgãos vão sofrendo e não aparece no exame de sangue. Quando vai aparecer, o que aparece? Uma doença autoimune, né? Uma doença mais grave. Por quê? Porque a pessoa ficou ali inflamando, sem perceber os sinais, os sintomas que o corpo dá a todo momento, porque está vivendo no automático. E aí, quando você vê, a bomba já explodiu. Inclusive, a Dai passou por isso agora recentemente, né? Exatamente. E essa foi uma das coisas que a gente conversou, né, quando eu fui fazer a consulta, que eu descobri faz uma semana que eu tenho uma autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, né? E já consumo seu conteúdo, inclusive eu descobri a tireoidite de Hashimoto porque eu conheci a Pri, comecei a investigar lá em 2018, 2019, quando você fez o desafio de raspar a língua e tal, e eu fui colocando isso na minha vida. E desde aquela época foi onde eu comecei a falar, cara, tem alguma coisa de errado, mas assim, por N fatores, eu fui investigando, fui mudando muitas coisas, mas naquele momento eu não podia ir numa especialista, não tinha como, e na minha região eu não tinha também. Depois teve telemedicina e tal. E daí eu descobri essa tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo, ferritina baixa, em que a predominância estrogênica, ou seja, tá tudo maravilhoso. Eu atendi uma paciente hoje, eu não atendo mais, né? Assim, só atendo pacientes antigas, mas é uma amiga pessoal e ela me contou o histórico dela e eu falei, cara, eu vou te encaixar aqui no meu dia hoje. Ou seja, hoje, além de toda essa produção de conteúdo que eu fiz, ainda atendi uma paciente. E falei, vou te encaixar aqui porque a gente precisa ver isso, porque você vai abrir um Hashimoto. Isso só pelo que ela estava falando. Dai, quando eu peguei o exame dela para ver, assim, é clássico. Todas as vitaminas baixas, claro, com um impacto bizarro no intestino, super sintomática e tem relação também com o padrão de mentalidade dela por conta de uma experiência da vida que ela teve, né? Que a mãe morreu numa determinada data e ela fica revivendo essas experiências. E tireoide já estava com hipotireoidismo subclínico. E ela já tinha ido no endócrino. O endócrino falou, não. Assim, muito sintomático, muitos sintomas. Não vamos tratar, não. Vamos repetir o exame daqui umas semanas para ver se vai subir. Porque se subir mais, aí sim. Como assim? A pessoa está com sintomas. Ela chegou aí no psiquiatra. O psiquiatra chegou a passar um alprazolam desse da vida dela aí por 10 dias por conta de uma crise de ansiedade que ela teve, que não tem relação com a cabeça dela. É a tireoide que está alterando os padrões mentais dela. E, claro, altera o intestino e vira uma bola de neve, porque a pessoa inflama. A tireoide faz neuroinflamação, faz inflamação intestinal. E aí, quando você vê, a bomba explode. Eu falei assim, pô, ela tá esperando o quê? Você abrir um Hashimoto para tratar? Não. A gente precisa cuidar disso antes. Então, é exatamente assim que acontece. Infelizmente, a medicina convencional, que é aquela medicina que o profissional entende, compreende a base, não sai dali. Sim. Né? E a gente não pode olhar para o ser humano como um artigo científico. Esses dias eu briguei com uma menina que eu quase não brigo mais com ninguém mais, né? Mas eu briguei com uma menina no Instagram e falou assim, você não pode falar que um estudo duplo cego randomizado placebo é ciência, porque não é. Ciência é meta-análise. Deu vontade de falar, meu amor, em que mundo você vive? Porque a meta-análise, ela é sim ciência para um determinado conjunto de grupos, mas aqui eu não estou falando de grupos, aqui eu estou falando de gente. E cada um é um. Então, eu não posso chegar numa rede social e afirmar, por exemplo, que um shot da imunidade não melhora a imunidade, porque se ele vai desinflamar o seu intestino, automaticamente, ele vai melhorar a sua imunidade, porque a imunidade começa no intestino. Então, não tem como a gente separar uma coisa da outra. E aí entra também, dentro de todos os tratamentos, que os tratamentos eles são conectados, né? É o trabalho da mentalidade, é o trabalho da alimentação, é o trabalho da suplementação, é o trabalho da música, a musicoterapia e é o trabalho dos cheiros. Os óleos essenciais, eles são importantíssimos para a melhora da saúde.
E outra coisa que eu venho aqui salientar, o excesso também é prejudicial, não é? Porque ó, trabalhando aqui no ambiente de 2 metros quadrados, tudo fechado, ar-condicionado ligado. Você concorda? Se eu colocar um óleo essencial aqui, dependendo, inclusive, da quantidade de gotas que eu colocar, isso não vai ser prejudicial para o meu sistema? Vai. Então, tudo isso a gente tem que aprender, né? A dose efetiva para aquele momento que a gente está vivendo e que tudo faz bem, mas dentro de uma determinada moderação e medida. E aí, Dai, aproveita aí que eu já tô... Você tá vendo que hoje eu tô, né? Não sei, hoje eu tô com vata... Ligada. Aproveita e conta pra gente aqui como que você trabalha com os óleos essenciais. É para ingerir? É para cheirar? É para botar na mão e cheirar? Como é que a gente faz com os óleos essenciais? O que você tinha falado, né, que a gente tinha conversado de quando eu descobri e tal, lá em 2016, eu já tinha identificado, eu não sabia, não estava ainda aprofundada nesse mundo, mas a minha TSH já estava 5,6. É o já que me falaram que era normal. Da minha paciente de hoje, 5,6. E falaram que estava normal. E de lá para cá, eu mudei muita coisa. Minha mentalidade, a forma como eu faço as coisas. Em 2017, eu tive uma crise depressiva. Hoje eu sei que possivelmente era por conta desses níveis que estavam todos bagunçados, junto com todas as questões que você falou até aqui. E os óleos essenciais, eles entraram na minha vida desde então e eu consegui alinhar. E uma das coisas que a médica virou para mim e falou é assim, ó, eu lembro que quando eu contei para você lá em 2021 da ferritina, não sei se você vai lembrar, você falou, Dai, como é que você tá andando com 11 de ferritina? Eu lembro que você falou exatamente. Hoje, 16. Eu falei, como e hoje tá. Pelo na cabeça ainda, vai cair tudo. E aí que tá. Meu cabelo não cai, a minha unha não é fraca. E eu tô conseguindo fazer as coisas, por quê? Porque, de certa forma, eu tava conseguindo me sustentar, mas a base, ela não tava sendo cuidada, que é o que a gente tem que fazer. Então, os óleos essenciais, eles entram numa estratégia em que a gente pode atuar em causas. Então, os 3 pilares que eu trouxe aqui, que você tinha falado, que é imunidade, mentalidade e fígado, mas a gente tem que olhar todos esses aspectos, porque o que me segurou até agora foram os meus bons hábitos e os óleos essenciais. E agora eu estou, de fato, atuando nesses aspectos, vitaminas baixas e todas as coisas, né? E colocando agora os óleos essenciais como estratégia. Inclusive, eu vou comprar até um, que ele é exclusivo para a tireoide, para o hipotireoidismo, e vou começar a aplicar na minha estratégia. Claro que, se você for comparar com uma estratégia médica, né, uma coisa que está ali com estudos, medicação e tal, não é a mesma coisa. Mas sim, é uma estratégia a mais para você incluir. E como você falou, dependendo do jeito que a gente trabalhar com óleo essencial, você pode piorar, por exemplo, o seu fígado. Né? Que agora virou uma moda de beber óleo essencial. E aí, óleo essencial não é chá. Chá é chá. Óleo essencial é óleo essencial. Não é para beber óleo essencial, é para tirar o óleo essencial. Não, e aí hoje fala um pouco. Aí eu vi óleo essencial, de onde que surgiu isso? Que eu sei que é uma técnica francesa e etc e tal. E fala um pouquinho. Inclusive, teve um médico hoje que me mandaram um vídeo dele falando de óleos essenciais que repõem a testosterona. E ele fala também de repor o estrogênio. Assim, eu fico chocada, porque eu falo, gente, como assim não tenho acesso a essas informações, né? Então, assim, a gente vê muita informação incorreta no mundo da aromaterapia. De uma forma bem rápida, para as pessoas terem ideia, essa coisa da aromaterapia francesa, aromaterapia inglesa, aromaterapia alemã, é um pensamento que acaba prejudicando as pessoas que são leigas. Por quê? Porque muitos acabam usando a justificativa de não, mas na França eles fazem dessa maneira, sendo que é totalmente diferente, entendeu? Na França você não pinga embaixo da língua por qualquer motivo, você não pinga na água que não dilui óleo essencial, você não coloca numa cápsula óleos essenciais que são dermoagressivos e irritativos para o seu estômago, para o seu intestino, sem uma diluição, ou até mesmo você nem usa. Então, na prática francesa, nós temos essa coisa mais empírica, de uso mais intenso, digamos assim, com dosagens mais altas, mas ainda assim tem muito cuidado. E hoje em dia, conforme a evolução da ciência, a evolução também dos testes, das análises, os próprios franceses, os profissionais especialistas, teve um congresso, acho que em 2018, eles mesmos
pararam com muitas práticas e assumiram que as práticas que eles estavam fazendo não são o melhor caminho. Porque as pessoas, elas pensam muito no imediato, mas eu tomo e me faz bem. Mas eu uso no meu filho embaixo da língua e ele está ótimo. Aí, o que acontece? Na outra semana, você vê essa mesma pessoa que pinga o óleo essencial embaixo do filho, usando um mix de óleos essenciais para o fígado, porque o filho está com enzimas altas. Por causa da ingestão do óleo essencial, inclusive. Exato. Porque a gente está falando de uma via medicamentosa. Então, a pessoa ela não quer tomar o medicamento, mas ela toma o óleo essencial achando que isso não é medicamento. Até o próprio chá, né? A gente tem que tomar cuidado. É para tomar até 600 ml de chá. Se a pessoa tomar 4 litros de chá no dia, é claro que vai fazer mal para o fígado. E aí a culpa não é do chá. Exato. A culpa é da pessoa que tomou 4 litros de uma dose alta de um chá, por exemplo, como chá verde. Que a gente vê hepatite fulminante aí com chá verde. Mas é claro, a pessoa para de comer, só toma chá para emagrecer, o fígado não dá conta do recado. O que a gente precisa dar é suporte e não sobrecarregar ele, né? Exatamente. E na aromaterapia, a gente usa estratégias que não necessariamente precisa da ingestão. Então, igual a Nádia falou aqui, óleos X garantem a ingestão. Não, não é assim. Né? A gente confunde muito a questão de flavorização, em que você pinga uma gota em 1 litro, para uma questão de ingestão. E a cabeça das pessoas confunde esse lance de flavorizante com medicamento, com questão terapêutica, né? Então, assim, a ingestão, ela não é uma prática segura se você não sabe fazer, se você não está treinado para isso. E se você não precisa, porque assim, as pessoas falam, mas como é que eu vou agir no meu estômago, no meu intestino, se eu não ingerir? Pega o óleo essencial. Ih, a Pri travou. Será que foi só para mim? Eu tô aqui, tô normal. Aí, agora foi. E aí, elas pegam essa prática convencional e elas acham que na aromaterapia, e quem se aproveita, utiliza essa comunicação para fazer com que as pessoas consumam dessa maneira, né? Só que a gente vai falar, inclusive, aqui hoje, desses 3 pilares, práticas que a gente vai fazer, que não precisam de ingestão. Sim. Que seria até pior se fizesse, entendeu? Porque a gente, como você falou, a gente vai dar um suporte, nós não iremos sobrecarregar. Então, se eu coloco... Tem pessoas, Pri, que é desesperador. Elas colocam, 20 gotas de diversos óleos diariamente. Nossa. Tem profissionais indicando isso para criança. Para crianças com autismo, por exemplo, que não, passa assim, aplica assim, dilui, mix, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, isso é absurdo. É absurdo. Os meus estudos, né, em óleos essenciais, eles são limitados à parte da aromaterapia. Inclusive, eu faço um mestrado, né, para quem não sabe, em ciências da saúde, em exames laboratoriais, e todo o meu mestrado ele tem uma pegada muito em ecologia. Eu tenho muito professor biólogo dentro do mestrado. E eles falam muito sobre também o impacto, né, tanto do medicamento como dos óleos essenciais no meio ambiente. E tem professores, inclusive, que são contra o uso de óleos essenciais de forma desordenada, porque eles falam que isso também polui o ambiente, quando ele é utilizado de forma desordenada. Isso a gente está falando só de aromaterapia, né? Exatamente. Então, o óleo, porque a gente não pode confundir óleo de hidrolato, né? Que foi isso que você estava querendo dizer. O hidrolato, eu posso jogar, por exemplo, num peixe, né? Tem os hidrolatos que dá para a gente utilizar nos alimentos, mas o óleo mesmo, que é a parte fitoquímica mais importante, mais potente daquela planta, daquela flor, etc., é muito forte. E aí, dependendo da forma que você usa, inclusive na aromaterapia, ele pode poluir o ambiente. Quando eu vi isso no mestrado, o professor falando sobre isso, eu nunca tinha parado para ler sobre isso, eu falei assim, nossa, então é mais impactante do que eu pensei. Então faz sentido não beber. De forma nada, né? Eu tô com uma má digestão, eu bebo óleo essencial para melhorar a minha digestão. Não. Né? Vai comer certo. Quando a gente analisa, vai comer certo. E é o que as pessoas não querem. E o que vende é justamente essa comunicação. Não, pinga aqui, pinga ali, dá ali.
E o que acontece é, quando você coloca um óleo essencial para dentro do seu corpo, o que que acontece? Metabolização, ação de enzimas, ação de substâncias, de ácidos. Quem garante que aquela substância que foi estudada como para colesterol, para triglicerídeos, para quebra de gordura, para retenção de líquido, vai agir da mesma maneira a partir do momento em que ela entra no seu organismo, é metabolizada e depois vai percorrer o seu organismo. Sim. Então, nós não temos essa garantia, né? E nesses 3 pilares que nós falaremos, do fígado, da mentalidade e da imunidade, vocês que estão aqui perceberão que nós iremos ter indicações que ajudarão, que auxiliarão no processo e que muitas vezes serão o crucial para resolver determinada situação, porque de repente você vai falar, poxa, mas as minhas práticas estão certas e tal, mas eu preciso trabalhar uma questão emocional, preciso trabalhar uma questão, sei lá, de foco, de concentração, melhora do sono, que é extremamente importante. E você vai observar que as práticas que a gente vai utilizar são práticas seguras, que a gente vai utilizar poucas coisas, são poucos óleos. Pri, esses dias eu atendi, eu dei uma consultoria, a moça tinha 18 óleos essenciais na casa dela. 18. E ela não sabia como usar todos eles, os benefícios de todos eles e contraindicações. Ó, aqui eu só tenho 2. E esse aqui são os básicos, assim, que eu mais utilizo. Que é a lavanda, lemongrass e funcho. Maravilhosos. Marca que eu sempre uso. E limão siciliano, laranja doce e alecrim, para dar uma despertada na mente quando eu estou estudando, quando eu estou produzindo. É isso que eu uso aqui. Então, esse aqui é de Rolon. Eu passo aqui Rolon. Eu também uso perfume. Quando eu quero me perfumar, eu uso um pouquinho do óleo essencial. E é isso. Ou seja, realmente elas entram nos sites e tem uma gama de óleos essenciais, né? São muitos óleos, são muitas plantas e as pessoas ficam assim, deslumbradas. Exatamente. E é normal, né? As pessoas olham e falam, poxa, é a minha bala de prata, vai resolver todos os meus problemas, igual essa que eu vi da mensagem da testosterona. Então, é muito mais fácil, e isso a gente tem esse costume, essa cultura, né, de imediatismo. Então, eu quero resolver aquilo, e eu acho que quanto mais melhor, que quanto mais eu colocar para dentro, né, sublingual, ingestão, aquela coisa toda, vai ser melhor. Sendo que, na verdade, você pode estar piorando ainda mais a sua questão. E a gente sabe que todos os órgãos internos, estômago, pâncreas, intestino, demora para demonstrar que está dando um BO. Então, sim. Assim, até mesmo a tireoide. E a gente vai normalizando os sintomas. Foi até uma das coisas que eu até comentei esses dias. Eu normalizei todos os meus sintomas ao longo desses anos. Porque quando eu conversei... Tá no automático. Você tá no automático. Você fala, cara, eu tô cansada, mas eu acho que é porque eu trabalhei demais. Nossa, mas hoje eu tô muito cansada, mas eu acho que é porque eu não comi direito, sabe? E você vai normalizando esses sintomas e você vai falando, não, mas eu durmo bem. Vai ver se acorda 3 vezes da noite. Não, mas eu sou tranquila. Você estoura por qualquer motivo. Se alguém pisca diferente do celular. Então, assim, tá tudo bagunçado, né? E daí você percebe que, na verdade, a gente precisa garantir quem verdadeiramente ama a aromaterapia e fala, cara, ela transformou minha vida e vai transformar a vida das outras pessoas e tem responsabilidade, ela sempre vai pensar na longevidade da aromaterapia e no cuidado com quem está à frente dela. Ela não vai ficar indicando ingestão por qualquer motivo, ela não vai ficar indicando utilizar de qualquer maneira. Então, quando eu produzo os conteúdos lá, eu sou sempre muito clara. Você vai ter resultados positivos, você vai ter muita ajuda dos óleos essenciais, mas tem que saber utilizar, tem que saber como fazer e tem que ter cuidado nesse uso. Não tem o que dizer, entendeu? Quem fala o contrário disso, infelizmente, pode prejudicar tanto a aromaterapia, que é uma profissão livre hoje, quanto a distribuição de óleos essenciais, que é livre também. Sim, eu até entendo que por parte das pessoas que falam isso de maneira desordenada, né, pode ingerir. A mesma coisa chegar aqui e falar de um suplemento e falar, olha, todo mundo pode tomar na dose tal e é isso, né? Claro que eu tenho que tomar cuidado com a segurança da informação que eu estou levando para frente também. Eu acredito certamente que as pessoas não têm maldade, né? Elas acham, elas acreditam que realmente aquilo ali vai funcionar, porque elas não têm esse estudo mais, como eu falei, né? A Dai tem uma total segurança que ela fala, porque as pessoas às vezes não têm esse estudo mais profundo. Vê ali, olha 1, 2 artigos e fala, tudo bem. Só que não sabe que a pessoa está tomando chá, está tomando óleo essencial. Aí no final de semana bebe. Aí come um hambúrguerzinho do Bob's, do McDonald's. Aí depois toma um sorvetinho, come um chocolatinho, Milka. E tudo isso vai sobrecarregando aquele fígado.
porque elas estão procurando realmente o caminho mais curto, que vai, na verdade, alargar a caminhada daquela pessoa. E a gente está aqui justamente para falar sobre isso, né? Então, todos os óleos que a gente vai falar aqui, gente, a ideia central é usar eles na aromaterapia. Inclusive, Pri, eu tentei selecionar o máximo, assim, óleos essenciais que a gente pudesse trabalhar até nessas 3 questões, sabe? Para que a gente conseguisse aí não fazer com que as pessoas, não, então tem que comprar 10 óleos, que a Dai vai recomendar. Não, não. A gente vai selecionar, vai encaixar de acordo com o que a gente quer tratar, com as contraindicações, porque óleos essenciais, por mais naturais que sejam, né? Porque deriva do natural, ele tem contraindicações, porque ele tem agentes químicos ali, tem compostos químicos, então a gente tem que ter cuidado. Então, assim, eu tentei selecionar esses óleos que fossem mais acessíveis, que fossem mais tranquilos, não tivessem muitas características para as pessoas não ficarem preocupadas. E assim, sempre pesquisar, né? Igual você falou, poxa, eu tenho que ter responsabilidade no que eu falo aqui como médica, eu, no caso, como aromaterapeuta, como engenheira, mas as pessoas que estão ouvindo também têm que pegar a informação e saber trazer para a vida dela, para a realidade dela, né? Para como ela vai fazer. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre essas questões de exames e tal, eu não tinha dinheiro para pagar para fazer o exame. Não tinha. Gente, eu gastei R$ 700, uma batelada de exames. Eu não tinha como naquele momento, né? Do jeito como eu gostaria de fazer. Então, hoje eu já consigo, já tenho essa facilidade. É a mesma coisa com os óleos essenciais. Se você tem um na sua casa, se você quer investir em um óleo essencial, vai naquele que é mais barato, vai naquele que é mais acessível. Procura os que eu vou falar aqui que estejam conectados uma coisa com a outra. E a gente vai perceber que quando a Pri fala muito sobre isso, né, que tudo está conectado. Então, quando a gente trabalha numa ansiedade, num sono ruim, numa questão de mentalidade, naturalmente a gente está atingindo outros órgãos, naturalmente a gente está atingindo outros sistemas do nosso corpo. Isso é natural e os óleos essenciais, eles atuam em vários aspectos. Então, o aspecto físico, né, o aspecto orgânico, fisiológico, mas também o aspecto emocional, mental e também o aspecto energético, né? Que a gente sabe que também afeta todos os nossos mecanismos do corpo. Então, assim como na medicina nós não podemos ter essa visão separada de órgãos, aquela coisa, na aromaterapia também. A gente tem que pensar que está tudo conectado e nós não podemos isolar uma coisa da outra. Então, esses 3 pilares, eles estão diretamente ligados e uma coisa vai fortalecer a outra quando a gente incluir. Então, quando a gente está falando de desinflamação, que a Pri sempre fala por aqui, eu sempre acompanho, é a pessoa que eu mais acompanho quando o assunto é desinflamação, a primeira, na verdade, né? Porque a gente ouve muito a Pri falar, né? Vocês vão bater aí rapidinho. Mas a gente tem que pensar que nós inflamamos quando a gente toma medicamento. Então, imagina, então você está falando para eu não tomar medicamento? Claro que não. Quem sou eu para falar para você não tomar? Mas assim, será que quando você tem uma dorzinha aqui, uma dor de cabeça ali, um desconforto, você precisa correr primeiro para o medicamento? Será que de repente não é um hábito que você tem que melhorar? Agora, pô, a Dai tá com hipotireoidismo, tem que tomar, sei lá, o Puran, o Eutirox. É uma coisa completamente diferente. É um hormônio, é uma coisa que... Então, assim, nós não estamos falando disso, tá, galera? Estou falando do dia a dia, aquela coisa que, assim, você usa igual balinha, sabe? Qualquer coisinha. Então, assim, você inflama quando você toma medicamentos. Isso é fato. E o óleo essencial entra nisso aí, porque em muitos aspectos a gente consegue aliviar com os óleos essenciais. A gente inflama quando a gente tem sentimentos negativos, e eu trouxe óleos essenciais que trabalham nesse sentimento, que está envolvido também com mentalidade, com emoções. Nós inflamamos quando nós dormimos mal, né? Que é um dos principais pilares, e eu achava que eu dormia lindamente, acordando 2 vezes para fazer xixi. Eu falava, nossa, dorme bem? Durmo ótimo, mas você acorda de madrugada? Acordo, tem algum problema? Né? Então a gente tem essa mentalidade que acordar é normal, porque os nossos pais acordavam, nossos avós acordavam, a gente acha que é normal. Os óleos essenciais também entram nessa característica. Cosméticos. Quando a gente usa cosméticos convencionais, cheio de xenobióticos, disruptores endócrinos, elementos que estão ali, que vão se acumulando no nosso organismo, não só dos cosméticos, mas de outros materiais, a gente também inflama. E os óleos essenciais também podem entrar como alternativa aos cosméticos, Sim, né, convencionais. Então, de repente, você pode procurar ali um tônico, um creme, uma máscara, um produto, um desodorante, né, que vai te ajudar a reduzir essa quantidade de compostos ali que vão se depositar no seu organismo.
E também o intestino, né? Intestino, fígado, esses órgãos que estão envolvidos. Quando a gente tem uma má digestão, seja por conta de emoção, seja porque o alimento não está rolando Sim. muito bem, a gente também inflama, né, Pri? E daí, dentro desses 3 pilares que a Pri trouxe, Pri, qual que você quer que eu fale primeiro? Fígado, mentalidade ou imunidade? Vamos Se começar você quiser também. inflamação, imunidade, os óleos essenciais que você mais gosta para auxiliar nesse processo da desinflamação. Porque, como eu expliquei lá no início da live, quem chegou depois não viu, a inflamação ela acontece quando a sua imunidade se desequilibra. Por isso que, por exemplo, no caso agora, recentemente na pandemia do Covid-19, a gente viu que quem mais morreu eram idosos ou pessoas que já tinham uma imunidade desequilibrada, com doenças autoimunes que não controlavam aquelas doenças, né? Doenças crônicas inflamatórias, como diabetes, hipertensão. Então, o segredo não é ficar tomando tudo para aumentar a imunidade. O segredo é equilibrar a nossa imunidade, porque quando ela está equilibrada, a gente está desinflamada. E aí, uma virose, esses dias eu fiquei gripada. Peguei uma virose da minha filha, fiquei 2 dias de gripada, 2 dias só. Gripada mesmo, assim, que eu já não ficava assim um tempão. E aí eu falei assim, nossa, que bom, né? Foram só 2 dias, porque isso mostra como a minha imunidade está equilibrada. Porque se eu tivesse inflamada, eu ia estar a semana inteira remoendo, né? Exatamente. E assim, eu descobri essa autoimune agora. Eu descobri o hipotireoidismo agora. Mas assim, dentre esses anos, foram raras as vezes que eu tive algo que me derrubou. Covid mesmo eu tive e nem sabia que eu tava. A hora que eu fiz o exame, eu falei, tô com Covid. Então, assim, porque eu, querendo ou não, tava equilibrando de outras maneiras. Uhum. Então, a imunidade, Pri, o que eu gosto de pensar num primeiro momento, tá? Que eu falo assim, cara, esses são os óleos que eu pensaria numa primeira opção. Óleos ricos em D-limoneno, que é um monoterpeno, é uma molécula química que está contido nos cítricos. E quando a gente extrai os óleos essenciais dos cítricos, a gente faz prensagem da casca. Então, eu tenho esse D-limoneno na casca, não no suco. Por isso que, assim, eu ouço muito nas redes sociais rodando, troque o seu limão por gotas de óleo essencial, sendo que é uma coisa completamente diferente. É a mesma coisa eu falar, troque o chá de, sei lá, não sei, um chá que tem óleo essencial, chá de orégano por óleo essencial de orégano. Não faz o menor sentido, porque a composição fitoquímica é completamente diferente, a característica dele, físico-química, é diferente. Então, eu gosto muito dos cítricos, porque assim, tanto são complementares. Tanto o limãozinho que você vai usar no seu shot, quanto o óleo essencial são complementares. Você vai potencializar a sua imunidade, mas de maneiras diferentes. Então, quais que eu tenho, quais são esses óleos essenciais cítricos riquíssimos em D-limoneno? A primeira opção, gente, barata, acessível, tem no Brasil, se encontra facilmente, laranja doce. Ela tem 93% mais ou menos de D-limoneno e é um combo para a imunidade. E a segunda opção que a gente pensa que está sempre sendo muito falada, muito conhecida e realmente estudada para isso é o limão siciliano. São 2 opções maravilhosas. O limão Tahiti também, né? Você pode utilizar como alternativa. São 2 opções que eu pensaria de imediato para a imunidade, que assim, as contraindicações elas são mais relacionadas à aplicação cutânea, né? Porque pode sensibilizar a pele no sol. Então, caiu na mão, não sai ao sol, porque pode queimar. Mas, assim, em relação a características de dermoagressividade, de contraindicação de remédio, eles verdadeiramente não têm muitas características, assim, a gente não encontra. A não ser que seja questão da individualidade, né? A pessoa usou o limão, teve um problema, daí é uma questão individual. Sim. Então, eu pensaria nesses 2. Siciliano e laranja doce. E como que você orienta a usar as gotinhas? Que horas a gente coloca, usou? O que você acha? Para a imunidade, eu gosto de usar através da via inalatória e através da via de aplicação tópica. Quando a gente fala de via inalatória, é literalmente cheirar o troço. Então, assim, ó, por incrível que pareça, esse aqui é um colar difusor. Divino, né? Parece uma joia. Eu coloquei aqui, ó, na fendinha dele, dá pra ver? Dá. Tem uma fendinha bem pequenininha, eu coloquei um pedacinho de algodão aqui e coloquei uma gotinha do óleo essencial de mandarina, que também é rico em D-limoneno. Então, eu coloquei uma gotinha somente aqui. Coloco no meu pescoço, cuidado para não encostar na pele, né? Para depois não queimar. E daí eu fico inalando ele
por mais ou menos 1, 2 horas diariamente, enquanto eu estiver necessitando de um fortalecimento na imunidade. Tá. Dessa maneira. Se eu for colocar num difusor, então, eu tenho aquele de porcelana, daí posso usar? Pode, não queima, não estraga os olhos, é tudo balela. Não... Eu já falei isso incansavelmente, pode usar. Daí eu tenho um difusor maravilhoso, paguei R$500, ele até fala, menino, ele chega limpa a casa. Usa nele, não tem problema, tá? Vai de 3 gotinhas até 10 gotinhas. Daí, como é que eu escolho se eu vou colocar 3 ou se eu vou colocar 10? Uai, a Pri tá numa sala de 2 metros quadrados, por exemplo. Eu não vou colocar 20 gotas. De repente, eu coloco umas 5, 6. Ou ela tá com a Sossô ali dentro. Eu não vou colocar 10 gotas, eu vou colocar 3. Porque nós temos um bebê, nós temos uma criança no local. Né? Se você tem um gatinho também, você não vai deixar o ambiente fechado. Então, varia. O ambiente é maior, daí eu coloco 3 gotas, eu não sinto cheiro. Aumenta, não tem problema, coloca perto de você. Mas a gente trabalha dentro desse limite, de 3 a 10 gotas, e também varia de acordo com o difusor. Tá. E a aplicação tópica, eu aplico nas regiões do sistema linfático. Normalmente, aqui, ó, já é suficiente, né? Aqui na região dos linfonodos. Doce, colon, deixa eu ver se eu peguei o certo. Durmo, né? A gente pega... Isso, tá cortando, tá travando o seu áudio um pouquinho. Isso, você aplica aqui na região diariamente, só tomar cuidado porque assim, a laranja doce, ela não é um óleo que tem características fotossensibilizantes em relação ao sol. Mas eu tenho bastante cuidado porque as pessoas, até mesmo formuladores, podem confundir a laranja doce com a amarga, por exemplo, e daí pode queimar a pele no sol. Então, se eu vou sair, se eu tenho muito contato com o sol, usa no colar, usa no difusor de ambientes, faz uma inalação antes de sair de casa e evita a aplicação na pele por conta disso. Ou então, passa na sola dos pés, que não é a melhor via de absorção, mas é uma região que dá para a gente ter alguns pontos ali que também agem. Então, para a imunidade, é isso. Daí, tem outros óleos? Tem. Eu tenho, por exemplo, o eucalipto glóbulos, que também age fortalecendo a imunidade, maravilhoso. Só que eu tenho algumas restrições para hipertenso, para pessoas que têm epilepsia, né? Então eu evito esse óleo nesses casos ou uso concentrações extremamente baixas. Eu, quando eu falo com leigos, prefiro falar, vai pelo caminho mais seguro, com menos restrições. Sim. Não vai naquele que você não conhece, que tem algumas restrições, não. Um outro que a gente pode pensar é a melaleuca, que é o titri, né? O famoso titri, que a gente usa para centenas de coisas. Também ele ajuda na imunidade. Essas são as opções assim, mais tranquilas, mais seguras que eu pensaria para utilizar. Importante. Barato. Laranja doce, você vai encontrar aí, no máximo, por R$30, 250 ml. Tem assim, 250 gotas. Você tem 10 ml, você vai usar... Putz, eu boto uma gotinha aqui, ó. Eu uso 250 gotas. E o cheiro tá maravilhoso, tá chegando no meu nariz, tá funcionando. Então, super, super acessível. Então, para reclamar, a gente entendeu. Agora, vamos para algumas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, logo na nossa mentalidade. Exato. A Adri falou assim, com problemas da tireoide, ok, pode usar. Esses aqui que eu tô indicando não tem questões com a tireoide, fiquem tranquilos, tá? Para a questão de mentalidade, eu fiz uma lista e daí vocês vão selecionar de acordo com o que vocês querem. Gente, não vai comprar todo esse de óleo, pelo amor de Deus, não precisa. Qual que eu botei de primeiro aqui? Laranja doce. Tá? A laranja doce, ela traz alegria, ela reduz a ansiedade, ela traz ali uma leveza mesmo no seu dia a dia. Então, quando você tem essa leveza, essa alegria, você reduz também irritabilidade, então automaticamente seu fígado fica menos afetado. Então, laranja doce é uma opção maravilhosa para questões emocionais. Você vai perceber que quando você inalar de uma forma intencional, porque o importante é você, na mentalidade, você ter essa questão intencional. Então, assim, vai inalar um óleo essencial, associa ele com emoções, associa ele com situações gostosas, com memórias boas. Se você inalou um óleo essencial, você está sentindo uma memória ruim, não usa ele. Porque ele vai trazer e despertar emoções e memórias que vão te inflamar, que vão te machucar, que vão afetar o seu organismo. Então, usou o óleo, teve uma emoção negativa, tira ele, não é o momento, tá? E daí vai para outra opção. Uma outra opção é o gerânio, que vai gerar autoconfiança, poder pessoal,
autoestima, né? Então vai fazer com que você se sinta mais poderosa, aquele poder pessoal, aquela confiança de executar as coisas que você quer executar. E ele também está muito relacionado às questões femininas em geral, né? Várias questões femininas. TPM, ansiedade, irritabilidade, que estão envolvidas nessa questão. O gerânio, Pri... Tem, né? Ele é muito bom para menopausa. Sim, ele é maravilhoso para menopausa, para questões da menopausa também. E agora a gente tem alguns estudos recentes, são estudos bem simples ainda, mas que já leva aí a gente pensar em algumas coisas em relação ao estrogênio. Ele pode dar uma leve aumentada nos níveis de estrogênio. Então, para quem já tem doenças estrógeno dependentes, câncer de mama que esteja relacionado a estrogênio, endometriose, a gente toma um pouco mais de cuidado. Claro que assim, não vai aumentar igual, né, fazer uma reposição de estrogênio, mas a gente tem que tomar cuidado porque dentro dos limites que o corpo aceita, ele vai dar sinais ali. Então, toma cuidado com essas questões. Bergamota também maravilhosa. Bergamota eu sempre falo que é como se fosse uma combinação ali da lavanda com a laranja, porque ela tem limoneno, mas ela também tem acetato de linalila da lavanda, linalol, então promove relaxamento, autoconfiança. Ela é muito boa para vícios, né? Para vícios em geral, principalmente relacionado à compulsão alimentar, vícios relacionados à alimentação. Então a gente pode também trabalhar com esse óleo para atuar nessa questão da mentalidade. Também reduz carga mental. Então, poxa, aquele dia que você tá assim, cara, hoje tá difícil, hoje foi difícil, você pode usar também a bergamota. E do mesmo jeito, como eu falei, no difusor, no colar pessoal, tá? E também você pode fazer massagens, aplicar no corpo ali, uma gotinha a cada 10 ml, você faz uma massagem, um escalda-pés, para atuar nessa questão emocional. E quando a gente está falando de mentalidade, emoções, a gente inala, porque a gente vai agir no nosso sistema nervoso central. Se eu ingiro, eu até posso ter ação, sim, porque ele vai percorrer, vai fazer todo o caminho. Mas não é a mesma coisa. O impacto não é o mesmo. Então a gente tem que inalar para ter esse impulso elétrico, para ter essa ação no nosso organismo. Qual outro que eu pensaria? O típico, né? Lavanda, que é clássico para a gente usar, que também produz calmaria, reduz o estresse, a irritabilidade, melhora sono. Então dá para a gente colocar também a lavanda aí no nosso dia a dia. Litsea, cubeba ou petigram são óleos diferentes quimicamente. Alô? Litsea, se alguém puder escrever aí, Litsea cubeba, que é o Mei Cheng, difícil o nome, né? É uma pimenta? Não. A Litsea cubeba, ela é como se fosse... Ela tem bastante similaridade com o lemongrass, quimicamente falando. Interessante. Ela é uma planta. É maravilhosa. A Litsea cubeba é assim. Tem uma indicação que eu indico, inclusive faço curso lá na comunidade, que é a pimenta de cubeba, que é a pimenta Entendi. que a gente usa pra, depois do doce, é uma verdade para atenção. Entendi. Ela é muito boa para esses casos também, mas é diferente. É outro... Talvez tenha um nome similar, né? Ela é diferente. Ou petigram, que é da laranja amarga, né? Das folhas e galhos, que promove ali um equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio ali das emoções. Naquele dia que você tá assim, cara, o negócio tá estranho, eu preciso de estabilidade emocional. Você pode entrar com esses óleos também, tá? Um óleo para prosperidade, que eu vejo que você está falando muito de prosperidade, mentalidade próspera, queremos todas ficar ricas, milionárias, né? A gente pode pensar no óleo de pimenta rosa, tá? Que também está muito relacionado com prosperidade, com essa mentalidade. Então, assim, eu sempre falo muito, né, que quando a gente está falando de mentalidade, de pensar em coisas positivas, tem que estar tudo alinhado, né, Pri? Pensamento, palavra e ação. Então, não adianta você fazer um banho de pimenta rosa se você não está trabalhando, se você não está fazendo as coisas, né, funcionarem. Então, a pimenta rosa, ela é historicamente conhecida para questões de prosperidade. Gengibre, a gente pode trabalhar numa questão de ação, de energia para concretizar os nossos sonhos. Então, eu preciso fazer a coisa acontecer, a coisa girar, a coisa funcionar. A gente entra com o gengibre, tá? Que é do rizoma mesmo, a extração do rizoma. Sim. Limão siciliano, que eu já falei lá em cima para mentalidade, a gente usa ele aqui para foco, concentração, para execução ali da atividade, para foco no objetivo, para clareza mental. Ele é muito bom. Então, assim, eu não sei para onde ir, o que fazer, estou com centenas de coisas e o negócio tá meio cabuloso.
pega um limão siciliano, combina com vetiver para dar aquele enraizamento, daí você vai com certeza ter muita clareza para conseguir executar. E por último, tomilho, que ele já tem um pouquinho mais de características, que é o tomilho quimiotipo timol, que ele tem o timol, que é um fenol, ele é agressivo se a gente não usa da maneira correta. Então, assim, não vou sair pingando de qualquer jeito, mas ele promove coragem, né? Então, eu preciso de coragem para executar esses meus sonhos, esses meus objetivos. A gente pode entrar com o tomilho ali. Dai, posso combinar mais de um óleo? Eu preciso trabalhar. Pode. Você pode combinar até 3 óleos, tá? Não vá botar 10 óleos. São 3 olhinhos ali combinados. Pensando também nos objetivos que você quer. E pensando assim, gente, você não vai resolver sua vida de hoje para amanhã. Então, você não vai pegar todos os óleos, colocar e falar, vou resolver a minha prosperidade, meu foco, minha memória, minha ação. Não. Vamos trabalhar primeiro numa questão em que a gente tá pegando demais, tá apertado aqui, depois você vai trabalhando. Por isso que, dependendo do caso, nós precisamos de um acompanhamento de um aromaterapeuta. Por quê? Porque ele vai te direcionar para resolver essas coisas estrategicamente. E também porque quando a gente está com a mentalidade bagunçada, aquela coisa toda, a gente ou precisa de uma comunidade, de uma galera que tá junto, ou a gente precisa de um aromaterapeuta, porque sozinho é difícil demais. Então, são todos esses óleos aqui que eu trouxe para vocês como opção. Ai, gente, papelzinho anotado. Passar no... Ai, tá travando você falando, Pri. Ai, eu não sei por que me... Tá sacaneando você, hein? Não assim, sei. eu tô conseguindo entender o que você tá falando, mas às vezes dá uma cortadinha. Tá. Então, eu quero falar, eu quero tomar esses óleos, entendeu? Para eu colocar... Então, a gente conseguiu fechar aí essa mentalidade. A gente matou um coelho, 2 coelhos com uma cajadada só, né? Porque a gente tem óleo que serve para uma coisa, mas outra coisa. Exatamente. E a gente tem o pilar do fígado, né? Que também você falou que é muito importante, que dá pra gente também atuar com óleo essencial para agir nisso aí. Sim. Então, o que eu pensaria quando o assunto é fígado? E aí eu entro com outro óleo essencial também rico em D-limoneno, que eu falei da laranja. Esse que eu vou citar, ele é um pouquinho mais caro, que é o grapefruit, que é a toranja, né? Um pouquinho mais caro. Daí você pode usar a laranja doce, se você não puder, ou se você não quiser, enfim. Então, o grapefruit, ele está muito relacionado com questões de colesterol, triglicerídeos, gordura no fígado. Ele ajuda também nesse detox do fígado e não é questão de ingerir, gente. Eu vou explicar aqui como vocês vão usar, mas assim, ele vai agir, porque quando a gente coloca algo no nosso corpo, imagina só, você fala assim, poxa, seu fígado vai ser atacado porque você usa, sei lá, um perfume que tem um determinado tipo de composto. Você não ingere, por que tá atacando o seu fígado? Então, tirem da cabeça que tudo tem que ingerir, tá? Grapefruit eu gosto muito em ricos em D-limoneno em geral para o fígado. Para detox do fígado, essa coisa toda. Então, os que eu citei também. Limão siciliano, laranja doce. Quem puder colocar o nome aí é grapefruit, tá? Grapefruit. Que é a toranja. Então, você pode utilizar eles também. O limão siciliano, mais uma vez, entra aqui no detox do fígado, que você pode utilizar. E um outro muito conhecido também, que eu gosto bastante, é o cipreste. Então, o cipreste, ele age muito em flexibilidade, né? Pessoas que têm essa questão no fígado têm uma relação muito com flexibilidade, né, Pri? A pessoa inflexível, a pessoa difícil, aquela coisa de raiva, de imposição, né? Então, você pode trabalhar com o cipreste, porque ele também ajuda a fluir tanto a questão dessa flexibilidade, quanto fluir os líquidos do corpo, né? Então, se você tiver com retenção de líquido, aquela coisa toda, celulite, você pode ajudar com o cipreste. Como que você vai fazer um detox no fígado com óleo essencial? Inclusive, eu tô criando o meu protocolo para ajudar na minha tireoide e vou incluir também esse óleo, inclusive para o Thiago, que ele tá com gordura visceral um pouquinho alta. Vou colocar também para ele. Você vai usar em torno aí de 30 a 40 dias, 45 dias, uma gotinha apenas,
ou uma gotinha de cada um. Você escolhe 2 olhinhos ali, cipreste limão, cipreste grapefruit, cipreste laranja. E daí você coloca uma gotinha de cada no seu colar aromático e você fica usando durante 30 dias. Uma vez por dia, você coloca ali 1 horinha por dia, 2 horinhas no máximo, durante 30 a 45 dias e vai observando como você vai reagindo. Porque ele vai agir nas suas emoções e vai também atuar no fígado. Por quê? Porque quando eu entro com esse óleo no meu organismo, para ele sair, ele precisa passar pelo meu fígado. Então, ele vai naturalmente agir também no seu fígado. É o caminho que ele vai fazer para atuar. E quando a gente está falando de um uso de óleo essencial, aqui eu já estou falando de um uso mais constante, né? Um uso mais crônico do óleo. Mas esses óleos, eles são ok de utilizar. Eles não têm características agressivas, hepatotóxicas. Então, assim, uma gotinha por dia dentro desses períodos. Claro que você não tiver um problema grave no fígado, ou um problema grave no rim, né? De uma questão de, como fala? De insuficiência renal, alguma coisa assim. A gente está falando de pessoas que estão ali trabalhando nesse detox, estão inflamadas, mas não que tem esses problemas relacionados à metabolização. Então, tem que ter esse cuidadinho aí. Porque também a gente está falando com o público geral e cada um é um ser individual. E daí você usa esses 30, 45 dias, depois você faz uma pausa. Se necessário, você continua. Se não, você para de usar e daí depois você faz um ciclo de novo, depois de um tempo. Cara, fim do ano, sentei e dancei na gordura, né? No álcool, aquela coisa toda. Faz um processo de detox, né? Nossa, eu fui viajar, fui com resort, tudo all inclusive. Daí você faz um detox depois por esse período. Não é um uso contínuo, tá? E aí você inala esse óleo, mas também você pode usar no difusor, como eu já falei, né? 3 a 10 gotinhas no difusor. No máximo 1, 2 horinhas por dia. Você já vai ajudar a potencializar o seu fígado no detox. Ai, gente, falei que eu só aprendi a falar. Só aprendi. Ai, tá cortando, Pri. Tá ruim, né? Tá. Eu queria sua disponibilidade de estar aqui mais uma vez e vou aproveitar para fazer outro convite para a gente dar tempo, mas vou falar um pouco sobre óleo para a região. Vamos sim. Inclusive, mês que vem eu vou refazer o meu exame e já estou na expectativa, porque eu estou mudando totalmente minha alimentação, que já era relativamente boa, os meus hábitos, suplementação, assim, já estou me sentindo melhor. E vou também incluir esses óleos na rotina, e daí eu quero trazer os exames também, porque fisicamente a gente sente, né, o sintoma, eu acho que é o que manda, né? Porque, cara, os meus exames estão lindos, mas eu estou me sentindo mal, tem alguma coisa errada. Então, eu quero trazer os exames e também como que eu evoluí nesse tempo aí E vou mostrar também no meu Instagram, eventualmente, essas minhas estratégias, para de repente quem se interessar e quiser aplicar, vai ser legal também. Só para finalizar, a Dai tem uma empresa de óleo essencial que é Bioneve. É, a Bionevie. Então, as pessoas estão perguntando Cosméticos. os óleos são bons da Bioneve. Alguns aqui que ela já me mandou. Tem da Bebapran, indico. E para quem não sabe, a da comunidade, a aula bônus dela lá, o curso dela aberto de aroma. Exatamente. Quem quiser conhecer, quem quiser se formar, quem se interessar, as inscrições elas estão abertas até segunda. E também tem um outro curso que é mais iniciante, né? Para quem tá querendo realmente usar para o dia a dia, tem as 2 opções. E não estou esquecida que eu vou atualizar a live, porque assim, a aula que tem lá. Porque eu tô diferente, meu cenário tá diferente, eu tô falando diferente. Então, assim que eu tiver um tempo, eu já vou regravar a aula e trazer muito conteúdo. E se for o caso, Pri, se você desejar também, já deixando como um compromisso público, posso levar uma aula dessa de desinflamação lá para dentro. Ai, adorei. Vou querer. Essa live já... Fechou, então. Adorei. Obrigada mesmo, Dai. Muito obrigada pela contribuição. E a gente volta a se para falar melhor como hoje Combinado. Obrigada, Pri. Agradeço pela confiança de sempre. Foi um prazer, como sempre. E tô aí para o que precisar. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.